Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Um canal que é meu, mas que também é seu, porque é você que faz o canal crescer, é você que incentiva o meu trabalho. E se você está aqui, se você está gostando, se você está com curiosidade no conteúdo, já vai deixando o like, já vai fazendo inscrição, já ative o sininho para que você acompanhe todos os nossos vídeos para todos os tipos de competição. Esse é o terceiro vídeo e nesse vídeo nós vamos falar de tiro curto. O que é tiro curto, professor? É aquele tipo de competição que você vai disputar rodada única tentando salvar uma graninha. Então vamos lá, eu que tenho experiência, como sempre falo aqui, de jogar cartola desde 2006. E esse ano estamos muito bem, estamos no top 1000 do Nacional. Bom, vamos ao filtro aqui para a gente pensar numa base. Quando a gente pensa em tiro curto, a gente tem que avaliar um time favorito e para a gente buscar uma base desse time. Se a gente avaliar os confrontos, os dois times teoricamente mais favoritos seriam o Santos em cima do Coritiba e o Atlético em cima do Bahia. Só que essas duas bases aqui, elas serão muito escaladas, então se você colocar essas duas bases, você vai ter muita gente concorrendo com você. Então o que nós vamos fazer aqui no vídeo? Fique até o final para você entender. Primeiro a gente vai fazer uma base mesclada, então a gente vai mesclar a defesa. Ao mesclar a defesa, eu vou escolher aqui jogadores um pouco mais baratos para ajudar quem tem menos cartoletas. Peguei o zagueiro mais barato do Atlético e peguei o zagueiro mais barato do Santos, tá? Nós vamos mesclar aqui. Essa base mesclada, ela não serve para tiros curtos muito grandes, ou seja, aquelas ligas gigantescas que tem lá milhares de participantes. Ela é ideal, esse tipo de base mesclada, para você apostar em tiros curtos menores. Vamos pegar aqui dos 4 laterais, um do Atlético e um do Santos, aqueles com maior potencial de imitar. Essa é uma base mesclada interessante. Nesse momento, o João Paulo está como provável, não é o João Vitor, que é baratinho mais, né? Tinha até dado dicas do João Vitor nos outros vídeos, mas agora é o João Paulo que está como provável. Temos que avaliar se o João Paulo joga mesmo. Aí a gente tem a opção dos dois técnicos. Se o João Paulo não jogar, você coloca o Everson. Nesse momento, a gente vai fechar aqui com o João Paulo. E dos treinadores, nós vamos colocar o Cuca porque ele é mais barato. Colocamos o goleiro João Paulo, avalia se ele vai jogar depois. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos 4 do Santos na defesa e 2 do Atlético, né? Sendo que a gente escolheu o treinador do Santos. Se a gente colocar aqui o goleiro do Atlético, a gente vai ter 3 e 3 aqui nos defensores, incluindo o técnico. Então, eu acho que já é um bom caminho. Aqui no meio, pensando também nesses dois times que são favoritos, a gente consegue aqui pensar o Iorra para fazer o nosso time tiro curto. Lembrando que a base única ali atrás, ao final do vídeo eu vou dar a dica dela. Estamos fazendo aqui uma base mesclada. Aqui no ataque, a gente vai pegar jogadores desses dois times. Então a gente pode pegar, por exemplo, o Marinho, que é mito dos mitos. Né? Dispensa comentário Marinho, né? 16 gols, 6 assistências, 62 finalizações. O cara só tem pontuações positivas. Então é chover no molhado falar no Marinho, né? E a gente tem depois para colocar os jogadores do Santos ou do Atlético. Os do Atlético não estão muito confiáveis na rodada. Nem Eduardo Sacha, nem Savarino e nem o Vargas, que não está aqui entre os prováveis, porque há uma dúvida se Natan joga ou se Vargas joga. Então aqui desses jogadores, ou você dobra Soteldo, que custa 7 cartoletas, de acordo com o seu agrado, e o seu time fica assim. Aí você vai ter mais 3 peças ali para completar. Olha ali do lado esquerdo, olha, já estou te dando aqui um esqueleto de um time bom para tiro curto, mesclado, obviamente. Muita gente não gosta de mesclar, estou frisando isso sempre. Ou você tira o Soteldo e coloca o Savarino, que é o cara que vai mais se movimentar no ataque do Atlético, que vai pegar um Bahia aí que toma muitos gols. Assim como o Coritiba também toma muitos gols, e o Coritiba tem ainda uma desvantagem. É um time que faz poucos gols, então o Santos tem uma base muito favorita. Então faltou aqui 3 espaços para a gente cumprir com eles. Então como é que nós vamos fazer? Vamos aqui no filtro. Está aqui atacante, provável, está aqui os times, né? Então a gente vai tirar o filtro desse time aqui, desses dois times, e vamos para o mercado buscar todos os jogadores. Então assim, estão entre os mais escalados Claudinho, PP, Gabigol, Bruno Henrique, né? São todas jogadores de grande potencial. Aí você tem correndo por fora um Luciano, um Diego Souza, né? Todos dois é lei do ex. O próprio Gilberto, né? Mas aí você não colocaria porque você tem a base do Santos e do Atlético. Aí descendo aqui, você tem o Renato Kaiser,
o Soteldo, que já foi falado, um Fernandão, que é um nome interessante para a rodada, o Carlos Eduardo, que é o companheiro do Kaiser. A gente vai colocar o Carlos Eduardo, que é o cara que mais se movimenta no ataque do Atlético Paranaense, mas daria para a gente pensar aqui num Fernandão. Ó, se a gente colocar o Fernandão, o preço é o mesmo, vamos deixar o Fernandão, porque o Fernandão tem algo positivo a favor dele. O Fernandão é o cara do pênalti. Então a gente vai ter aqui nesse time, olha, já temos dois caras que batem pênalti, o Fernandão e o Marinho. Já seriam duas peças interessantes nesse sentido de bater o pênalti. E o Iorra também, se o Vargas não jogar, o Iorra pode ser o batedor do Atlético. Teríamos 3 batedores ali. Aí a gente vem para o meio campo. Tem o Jean-Pierre, caso o Diego Souza não bata o pênalti, o Diego Souza não estando, é o Jean-Pierre que bate. Apesar de que no último jogo o Renato mandou o Thuram bater. Então a gente tem o Jean-Pierre, a gente já tem o Iorra, e aí a gente vai escolher um terceiro aqui. Como o Arrascaeta é muito caro, eu vou colocar o Everton Ribeiro. Mas se você tem muitas cartoletas, você coloca o Arrascaeta. Esse time aqui está mesclado à base e a gente fecha com o Marinho. Como que a gente conseguiria fechar esse time aqui? Ó? Esse primeiro time aqui, essa primeira dica, ficaria desse jeito aqui. Estou parando a tela para você poder printar, copiar aí no caderninho uma parte para você saber o que você vai escalar. Esse time custou 132 cartoletas. É um time até caro, de 132 cartoletas, porque ele tem o Arana aqui. O Arana coloca o time muito caro nesse sentido. E o Marinho. Mas o Marinho vale as cartoletas todas, então não tira o Marinho. Então vamos agora tirar essa base aqui, porque ela foi mesclada, para dar dica do segundo time. E aí o segundo time eu tenho justificativa para dar dica dele. Se você for de Atlético ou de Santos, você vai em bases que a maioria dos cartoleiros vão. Se você está disputando uma liga muito grande e quer ir diferente da galera, eu sugiro uma base diferente. Quais são essas bases diferentes? Eu vou te dar 3 exemplos. O Vasco é uma base diferente, que enfrenta um time forte que é o Inter, então se o Vasco não tomar gol, pode imitar. O Goiás, que ainda tem objetivo no campeonato, e pega o Botafogo, que não tem objetivo. O Goiás é uma base muito boa para a rodada. E aqui você tem 2 confrontos, né? Aliás, 2 times que se confrontam. Qualquer uma das 2 bases são bases boas, mas como o Atlético Paranaense joga em casa, a gente vai colocar o Atlético Paranaense na nossa base. E aí o que nós vamos fazer aqui? Nós não vamos mesclar. Vamos fazer a base, que é a base mais clássica para tiro curto e é a que dá mais certo. Você coloca os 5 defensores do time, mais o técnico do mesmo time. Já filtramos lá o Atlético Paranaense, vamos colocar aqui, ó, os 2 laterais, Olha o Abner, tem 4 pontos de média. O cara já tem 3 gols, 2 assistências e 52 desarmes em 29 jogos. Além de desarmar muito, ele também faz gols e assistência. Então aqui, olha, ele tem pontuações sempre positivas e até para Liga Clássica ele é um cara interessante. Então observe que a gente está colocando uma base de potencial. Aí a gente tem o Jonathan, que tem uma assistência no campeonato, não é tão regular. Às vezes ele fica até no banco, nós vamos colocar o Jonathan. Se você não confia no Jonathan, você substitui só o Jonathan e deixa os outros. Os 2 zagueiros do Atlético Paranaense têm muito potencial de cartola, inclusive para a Liga Clássica nessa rodada. Então é por isso que a gente está escolhendo essa base do Atlético Paranaense. Olha quantas vantagens a gente tem ao escolher essa base. E por último, o Santos, que é um goleiro seguro, já foi até de seleção brasileira, né, tem 19 defesas difíceis. Ele ficou várias rodadas sem negativar. Depois negativou em 2 seguidas e voltou a ter regularidade. Se ele for regular de novo, você já salva aqui no mínimo 25 pontos na defesa, mais 3 do técnico, 28. E o Autuori, que já fez algumas pontuações altas, 7.87, 6.53, 5.55, 6.2, que para técnico passou de 5 pontos, é uma pontuação ótima. Colocamos um capitão do mais escalado possível, mas você, se quiser diferenciar ainda mais, dá para ir de Fernandão de capitão, dá para ir de Savarino de capitão, que aí você vai mitar sozinho em algum tiro curto e depois você vai vir aqui nos comentários me falar que você mitou porque copiou esse time aqui. Tá aqui o nosso time para tiro curto, espero ter ajudado. Se tá gostando do conteúdo, já deixa o like. Esse time aqui, custou 122 cartoletas, ponto 44. É um excelente time para tiro curto. E entre os 3 times que eu vou colocar no Catimba, um deles vai ter exatamente essa base. E se eu ganhar o Catimba, vocês vão ficar sabendo, porque vai ser esse time aqui. E se você fizer igual, você vai mitar no Catimba junto comigo. Um abraço, espero ter ajudado. Boas mitadas pra gente nesse final de semana.